Cirandeiras, esse ponto que eu vou ensinar para vocês agora é um ponto que alguns chamam de ponto cruzado, outros chamam de ponto russo, pé de galo. Quando é feito em um tecido fininho, pode ser o ponto sombra. Aqui, nós vamos fazer ele como ponto cruzado numa barra. Introduz-se do avesso a agulha. Ele é bem fácil. E vai se fazendo com a agulha para fora. Sempre da agulha de dentro para fora. O tamanho do ponto é a pessoa quem resolve, se quer bem fechadinho, se quer mais aberto. Esse ponto aliado a outros, dá para fazer um barrado bem bonito. Ele não tem mistério nenhum, é sempre assim, a mesma coisa. Só procurando fazer os pontos bem uniformes para ficar bem bonitinho. Ele vai assim, do início ao fim, sempre o pontinho assim, cruzando. Tira um pedacinho, vai o outro, desta forma. Acho que deu para entender. É um pedacinho, mas deu para entender. Esse mesmo ponto, que aberto fica de uma forma, podemos trabalhá-lo de outra. Se fizermos o ponto bem fechadinho, teremos este pontinho aqui, que serve para preencher superfícies e também barrados. Basta que seja feito os pontinhos um ao lado do outro, que é o mesmo ponto. A única diferença é que são pertinho um do outro. Mais para frente em nossas aulas, vocês vão utilizar eles, inclusive até para folha. Ele é ótimo para fazer folhas. Ó, ficaria assim, ele fechadinho. Aberto desta forma e fechadinho, com o ponto mais encostadinho um no outro, ficaria assim. Acho que aqui já deu para entender, não é? Então, vamos passar para o outro. Este outro ponto é chamado ponto mosca. Sai-se do avesso para o direito. Faz-se um pontinho de ladinho. Sai com a agulha do outro lado. Entra no pé do primeiro ponto. Sai com a agulha um tanto abaixo. Esse tamanho é você quem define. Passa o fio por baixo dos dois pontos. Entra no lugar que saiu antes e dá o pontinho para a lateral, fazendo a anteninha da mosca. Volta no mesmo lugar que saiu e sai com o ponto para o lado. Entra de novo no meio. E assim é o processo. O corpinho da mosca. Passa por dentro da anteninha, por dentro do outro corpinho, por dentro do pontinho, passa por dentro de todos eles. Puxa, entra no mesmo lugar,
sai na lateral, volta no meio, sai na outra lateral, entra de novo. O processo é sempre este. Passa por dentro de todos eles. Entra aqui, junto. Sai de ladinho, como se fosse a anteninha da mosca. Volta no mesmo lugar. No meio. Passa por baixo de todos os pontos que você já deu. Puxa. Volta no meio e sai na lateral para formar a anteninha. Entra, sai do outro lado. Volta ao meio. Mais uma vez. Sai, passa por baixo de todos os pontos dados. Puxa, forma o corpinho. Sai na lateral para formar a anteninha. Entra no meio, sai na outra lateral. Volta ao meio. Corpinho de novo. Pega todos os pontos, sem pegar o tecido. Sai para o lado, uma antena. Sai para o outro, outra anteninha. Assim, vocês têm o ponto mosca. Acho que deu para entender, né? Vamos para um outro ponto. Aqui, vamos fazer o ponto pena. O ponto pena, ele consiste em vezinhos. É em forma de vezinhos. Você deu este ponto. Saiu do avesso para o direito, você vai dar um ponto ao lado, saindo com a agulha abaixo. Observe que a direção da agulha, mais a direção deste ponto, é como se fosse um V. Vai passar o fio por baixo da agulha. Você fez um Vzinho. Vai vir de lado na mesma direção, observe a direção, a mesma do pezinho daquele Vzinho. E vai sair embaixo novamente. Passar o fio por baixo. Formou outro Vzinho. Agora, você vai fazer do outro lado. Você entra com a agulha. Faz o V. Você entra com a agulha sempre na direção do pezinho do último ponto. Fazendo o Vzinho, saindo com a agulha na direção do anterior, ó. Passa o fio por baixo da agulha.
fez outro pontinho. Agora, você vem na mesma direção, com a agulha enviesada para baixo. Passa o fio por baixo da agulha, puxa. Ele vai fazer isto, vezinhos, em forma de vezinhos. Este é o ponto pena. Ele é um ponto muito fácil de fazer. Na direção do ponto, observe que dá para vocês ver como eu puxo a agulha. Ó. Passa o fio por baixo da agulha e puxa a agulha. Ó. Vem do lado de cá. Vai para o outro lado. O tamanho do ponto é que vai indicar a delicadeza do trabalho. Se você estiver trabalhando uma peça fina, um bordado pequenininho, você pode fazer galinhos com ele, bem pequenininho, porque fica muito delicadinho. Aqui estou fazendo neste tamanho para que vocês possam ver, perceber bem a forma de trabalhar. Trabalha lá, vem na mesma direção, observe a direção deste ponto, ó, com a própria agulha você faz a direção. Entra, enviesa a agulha, deixa o fio por baixo, puxa. Na direção do outro ponto, ó, na direção do outro ponto, eu entro com a agulha, envieso ela, puxo. E vai se formando assim, o tempo todo o trabalho, um de um lado, um do outro. Aqui eu acho que deu para vocês entenderem bem, não é? 3 pontos. Ponto russo, ou ponto cruzado, ou ponto pé de galo. Ponto pena, ponto mosca. Todos são bem bonitos de se trabalhar em barrados. E pode ser trabalhados depois. Este ponto aqui, depois você pode trabalhar ele. Você pode, por exemplo, fazer florzinhas na ponta. Pode fazer nozinho francês formando florzinhas. Eu ensinei os pontos. Depois eu vou ensinar a decorá-los. Aqui eu vou ensinar para vocês uma variação do ponto pena, que vai ser o ponto aresta. Ele tem uma pequena diferença. É feito da mesma forma, porém com uma diferençazinha. Não estranhe minha voz, meninas, porque eu tô numa gripe, Ó, do avesso para o direito, fazemos o que seria o pontinho pena, o primeiro. Certo? Agora, fazemos o segundo pontinho para o lado esquerdo. O aresta, a gente faz um direito, um esquerdo. Um direito, um esquerdo. Um direito, um esquerdo. O pena, quer dizer, o pena fazemos assim, um direito, um esquerdo, um direito, um esquerdo. O aresta, fazemos um pontinho e vamos vindo para o lado. Fazemos um ponto, 2 pontos. Três pontinhos. 1, 2, 3. Agora, vamos fazer 3 para o outro lado. Ele vai fazer assim. Só que não fazemos 3. Por quê? Porque nesses 3 nós vamos contar este. Aqui contamos 1, 2, 3, paramos aqui. Então, aqui, ó. Vamos para o outro lado. Quando fazemos esse pontinho aqui, ele já se torna 2. Observe que já enviesou, já são 2.
3. Voltamos para o lado de cá de novo. 2. 3. Vamos para o outro lado. 3. Vejam só, se você for contar, você conta assim tem 3, você conta assim tem 3, assim tem 3, assim tem 3, sempre 3 pontinhos. É outro ponto que também, ao decorar, fica muito bonito. Nunca esquecendo de deixar o fio por baixo da linha. Ao encerrar, quando terminou, é só entrar com a agulha aqui e encerrar o ponto. Espero que vocês tenham entendido, lembrem-se. Ponto pena. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ponto aresta. O primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Não importa para que lado você comece, se você vai começar com ele vindo para a esquerda ou indo para a direita, não importa. 3 pontinhos. Contou 3 pontinhos, continua contando 3 para o outro lado. 3 para um lado, 3 para o outro lado, e assim vai. O terceiro ponto, lembre-se, é sempre aquele que você já terminou na carreira anterior. 1, 2, 3. Esse vai ser contado de novo. 1, 2, 3. Este vai ser contado de novo. 1, 2, 3. Para encerrar, entra com a agulha para o avesso e arremata. Espero que vocês tenham entendido e que tenha gostado. Depois eu vou ensinar você a decorar esses pontos. Tudo bem, meninas?